O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico, que se vestia com roupas finas e elegantes. Fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com que as sobras que caíam na mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tende piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não pode passar daqui para junto de vós, e nem daí podereis atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu vos suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, faltam 2 dias para o retiro. E dentro da proposta do retiro, que eu convido você a pensar: o que eu vou fazer esse final de semana? É lockdown. Não é só Curitiba, agora acabo de ver que Fortaleza também foi, grande parte de São Paulo. Vamos estar juntos. Pelo menos eu proponho um final de semana diferente. Você se programa e sábado tem toda a programação, mas o retiro começa às 1h30 e vai até às 21 horas no sábado. No domingo começa com a missa das 8, depois às 9, e a missa da tarde será às 3h30 da tarde, terminando às 17. Uma proposta diferente. E falo isso porque exatamente esses textos de Jeremias, a primeira leitura, o Salmo, num outro momento, Salmo 1, e o Evangelho, eu usarei numa das 6 palestras que vou conduzir nessa proposta de liberdade. Então o pouco que eu falar hoje talvez se torne repetitivo, mas o Evangelho é um só. Repito, é essa libertação que Jeremias nos propõe, essa libertação que Jesus nos propõe. Do que, Padre? Vamos lá. Jesus conta uma das parábolas mais exigentes, quer palavra tenebrosa ou assustadora, eu diria questionadora. Ele conta um fato, ou melhor, ele conta uma parábola. Sempre uma parábola é comparativa, mas aqui os personagens parecem um tanto reais e tem tudo a ver com o que nós vivemos.
Não dá para dizer que Lázaro, pelo simples fato de ser pobre, merecia o céu. Nem dá para dizer que o simples fato do rico ser rico merecia o inferno. Não é isso que quer dizer. Aqui quer dizer, Jesus conta os detalhes. Havia um homem rico, se vestia com roupas elegantes, diz ele, finas, e dava festas esplêndidas todos os dias. Todos os dias. Na frente da porta da casa dele, repito, Jesus deixa claro isso, na soleira da porta, havia Lázaro, um mendigo. A situação era calamitosa, purulento, tanto que diz que até os cachorros vinham lamber, no sentido que era purulento e indesejável. Certamente um homem que estava lá e não era para ser convidado, mas certamente os demais convidados passavam por ele, inclusive o rico deve tê-lo visto várias vezes. Quem lhes consolava eram os cachorros. E o que ele queria? Um lugar na mesa? Não. Ele queria o quê? Matar a fome. Meus irmãos, aqui o rico errou. Porque você vai dizer, mas e aí, padre, errou no quê? Não teve olhos para ver, estava cego. Não teve ouvidos para ouvir, estava surdo. Não teve coração com compaixão para ajudar. Meus irmãos, isso é tão sério, é tão questionador. Por isso, os Lázaros da vida a gente não escolhe, eles se impõem na nossa frente. Se nós temos recursos, e você vai dizer, mas eu não tenho recursos. Você não tem o quê? Aquilo que você gostaria de ter? Ou você reconhece que tem o pão nosso de cada dia? E eu reconheço. Mas o outro não me toca. O outro não me impele. O outro não me importa. Aqui foi o grande erro desse rico opulão. Aqui foi o grande erro porque ele não conseguiu dividir uma taça, dividir um pão, dividir uma roupa. As roupas eram elegantes, mas ele não dividiu. Fez a sua escolha. Hoje nós vivemos uma situação bastante difícil. Fico feliz de anunciar. Como eu disse, o final de semana nós já tem uma programação. Não vai me dizer que não tem o que fazer. Não é motivo de você ficar em casa sem ter o que fazer ou ter que ficar lá nas séries, como é que é a palavra? Maratonando. Não, você vai maratonar comigo no retiro. Mas dia 26, e é fruto da campanha da fraternidade, que fala de diálogo, de compromisso, de amor, eu anunciei ontem, nós vamos fazer uma live, e eu convido também, às 19 horas, amor compromisso, compromisso de amor. Quem é aquele? Vai ser uma viagem na Terra Santa. Estamos preparando com muito carinho. Como assim uma viagem na Terra Santa? Nos lugares santos, porque é quaresma. Vai ser lindo, forte, intenso, para falar daquele que é o comprometido com a humanidade. Por excelência, quem? Jesus. E o que Ele espera? Que eu e você sejamos comprometidos no amor. O ano passado, o fruto dessas lives foram 300 toneladas e outras ações. Eu digo que fico feliz de anunciar, agora você vai entender por que eu estou anunciando as coisas, que hoje, às 3 horas da tarde, dentro desse comprometimento e diante de um evangelho como esse, inclusive a televisão vai cobrir, eu vou mostrar, a rádio, nós iremos fazer um gesto concreto. Não sei se você sabe,
Em Curitiba nós tivemos chuvas torrenciais. No passado que descobriu essa igreja, e estamos numa luta tremenda. Não era a hora, mas preciso é. Cada vez que chove, eu não sei se eu faço campanha para cobrir o telhado ou faço campanha de guarda-chuva. Grande receio. Inclusive até comprometeu a chuva nossa lindíssima capela. Mas aconteceu no Alto Boqueirão, aqui em Curitiba, casas alagadas. Algumas imagens que eu mostrei lá no Experiência de Deus, estão ali, obrigado. E fruto dessa caridade que você faz parte, e eu quero falar como estímulo, hoje serão destinados meia tonelada de alimento. Será entregue à paróquia São José, ao padre Elmo Reck. Minha amizade grande com ele. Mas não faço isso por amizade com o padre, pela necessidade que se impõe. E depois nós vamos mostrar aqui. Por isso que eu falo que a obra é evangelizar. Os Lázaros se impõem. Estamos aí. Não que nós sejamos o exemplo. Existem exemplos muito maiores, mas eu só estou partilhando aqui que eu te pergunto: você tem ajudado? Os Lázaro que está na tua calçada. Padre, mas eu não posso ajudar todo mundo que vem pedir. Também é uma realidade, e eu partilho com vocês que é uma dor. Quando eu olho em volta da igreja de Guadalupe e eu vejo, quando saio, quando vou pegar algo no estacionamento, quando vou para um lugar, eu vejo pessoas mendicantes. Mas a gente não dá conta de cuidar de todos. Você também. Sabemos que não vamos resolver os problemas do mundo inteiro, mas o Lázaro que estiver perto de você, ajude. Você escutou? Divida a tua roupa. Divida um pouco da sua comida. Divida um pouco do seu sorriso, do seu acolhimento, da dignidade. Aquele que nós ajudarmos é o Lázaro que se impôs. E isso tem profundas consequências em nossa vida. Meus irmãos, por ora, reflita isso. Nem todos os Lázaros do mundo resolveremos os problemas. Mas de repente, se um Lázaro se impor na sua vida, ajude. Por isso eu contei experiência hoje às 15 horas dessa partilha. E desse gesto concreto que vamos fazer dia 26. O próprio retiro é um ato de amor, de compromisso para com você. Precisamos rezar. É impressionante o final desse texto. Mas esse texto que tem um elo muito forte com Jeremias. Disse que no retiro, numa das palestras, direi: maldito o homem que confia no homem. E diz ainda que prescruta o coração. Deus prescruta o coração e prova os sentimentos. Então quais são o que nós temos no coração e quais são os sentimentos que temos? Eu dizia e repito, às vezes o que temos é o suficiente, mas pela ganância queremos mais. Sinceramente, faça um cálculo hoje. O que você tem dá para viver? Dignamente. Vou fazer de novo a pergunta. Uma pergunta muito simples. Conta de padeiro. O que tem, dá? Com dignidade? Responda. Às vezes a soberba nos assalta. A avareza nos assalta. A ganância. Ganância, soberba e avareza. São vícios que entram em nós e nunca é o suficiente. Nunca estamos contentes. Então aí, aquilo que para nós seria o suficiente de uma vida digna, nós queremos mais, mais, mais. Para quem? Mais. Para levar no caixão? Mais.
à custa do sofrimento dos outros. Deus perscruta os sentimentos. Talvez você não se deu conta, mas nas quintas eucarísticas o que eu estou fazendo, e hoje não é diferente, é exatamente trabalhar os pecados capitais. Eu não quis falar tão abertamente, porque tem gente que quando fala em pecado já torce o nariz. Mas sim, os pecados capitais. Hoje, por exemplo, nós estaremos pedindo: Senhor, me cure da inveja, me liberte, eu renuncio à inveja. E peço, Senhor, a virtude da benevolência. É uma luta, é uma batalha. O final do Evangelho é uma tentativa de interferência. O destino de Lázaro é o colo de Abraão. Mas é impressionante você entender que ele certamente era um homem que não praticava a lei. Aqui tem uma questão séria. Mendigo, as feridas lambidas pelo cachorro. Ele não rezava. Duvido que ele ia ao templo. Primeiro, se fosse, era enxotado. E pela lógica do mundo, ele jamais poderia estar junto de Abraão. Imagina, um impuro que não praticou a lei, um homem que não fez as suas asepsias, não lavou o copo, não lavou as mãos. Como que pode ele estar? E Jesus disse, ele estava junto do pai Abraão. Não que o rico fazia, mas na cultura era improvável pensar Abraão lá. Mas pensando que riqueza era sinal de bênção, o rico estaria no céu. Que inversão. Essa inversão pode acontecer comigo e com você. É triste ouvir depois Lázaro gritando. Isso ecoa dentro do meu coração. Pai Abraão. Eu fico pensando nas almas do purgatório. Fico pensando nas almas do inferno. E peço a graça de nunca ser destinado a me condenar ao inferno. Pai Abraão, peça que Lázaro molhe a ponta do dedo e venha aliviar meu sofrimento. Não pode. Há um abismo entre nós. Depois, Pai Abraão, eu tenho 5 irmãos vivos. Manda que alguém vai lá. Manda alguém ir lá avisar que não venham para cá. A resposta é impressionante. Eles têm a escritura. Se eles não escutarem, olha aqui, ó, livre. Se eles não escutarem a palavra, eles não vão enxergar nem um morto-vivo que chegar. Se são surdos, também serão cegos. E são cegos, surdos, não se abriram à graça de Deus. Portanto, meus irmãos, o Evangelho fala por si só. Faça uma reflexão agora, é quaresma. Apesar de, não obstante ter falado que hoje vamos pedir que o Senhor nos livre do pecado da inveja, talvez hoje o pecado da avareza e soberba, o pecado da indiferença, que cada um de nós peça, Senhor, que eu me converta.
Que eu seja convertido, Senhor. Perscrute o meu coração, perscrute os meus sentimentos, e aparte de mim o que não convém.